Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Daremos início à audiência pública destinada a debater a institucionalização da censura no Brasil e o papel do Parlamento na defesa das liberdades individuais. Uma iniciativa do senhor deputado Tiago Manzoni. Uma coisa que eu tenho arrependimento de não ter feito foi uma regulação dos meios de comunicação no país. É importante dizer à sociedade brasileira: nós temos 3 caminhos possíveis para esta regulação. Uma, que nós desejamos que chegue ao final, é a regulação pela lei, ou seja, por deliberação do Congresso Nacional. Se estes adeptos do faroeste digital conseguissem impor a sua vontade ao ponto de impedir o processo legislativo, lembro que nós temos a regulação derivada de decisões administrativas, inclusive do Ministério da Justiça, e a regulação feita pelo Poder Judiciário no julgamento de ações que lá tramitam. Então, que fique a mensagem consignada enfaticamente: os adeptos destas práticas deletérias, nocivas, agressivas, imorais, perderão. Eles vão perder. Não sei se hoje, se amanhã ou semana que vem, mas perderão. De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. Em uma das afirmações, Lula disse: tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. O que vale dizer, quem está no poder vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia. Os governos totalitários começam por não permitir a liberdade de expressão. Então, do ponto de vista jurídico, considerado inconstitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminar o direito de expressão. Em mais uma entrevista, desta vez à Rádio Passos, de Minas Gerais, Lula voltou a defender a regulação da mídia. Essa é, pelo menos, a 10ª vez que ele retoma a pauta depois que saiu da cadeia. O petista afirmou que a internet é interessante, mas sugeriu um limite. Sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premissa. Que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Aí está posto diante de nós a seriedade do momento histórico que nós vivemos no Brasil e a importância de nós discutirmos isso nas nossas casas legislativas. O poder legislativo, ele surge na história como uma limitação ao poder do Estado. É uma defesa do cidadão, do indivíduo, em face do Estado. E é nossa missão aqui discutir esses assuntos tão graves, tão sérios e tão caros à população brasileira e à população do Distrito Federal. Eu repito, agora encerrando para passar para o nosso mestre Alexandre Garcia, a mentira não se combate com o Estado,
com censura, com órgãos governamentais criados para dizer o que é e o que não é mentira, ou o que se pode ou o que não se pode dizer. O combate hoje é ao nosso pensamento. O combate hoje é a nossa liberdade de pensar e de falar o que pensamos. O combate à liberdade de expressão é o anseio de um Estado totalitário. A mentira nunca vai ser combatida com mais Estado. Ela sempre será combatida com a verdade. É a verdade que desnuda a mentira. Eu encerro com o meu último exemplo. Dia 4 de junho de 1989, os jovens chineses lutavam por liberdade. E o exército chinês provocou um massacre. O Estado chinês diz que morreram 300 jovens assassinados pelo exército. A mídia independente diz que foram 2.700 jovens mortos lutando pela sua própria liberdade. Anteontem foi aniversário desse dia. E um jovem foi às ruas com um documentário nas mãos sobre o que aconteceu naquele dia 4 de junho de 1989. A polícia do Partido Comunista Chinês prendeu o jovem, porque eles estão reescrevendo a história, dizendo o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Ainda há tempo de nós evitarmos que isso aconteça no Brasil. Depende de mim, depende de vocês, depende de você que nos assiste aí pelo YouTube e pela televisão. Ainda há tempo de nós lutarmos pela nossa liberdade. Nós não vamos fugir a essa luta, é nosso dever moral lutar por ela. Obrigado, eu passo a palavra ao jornalista Alexandre Garcia. Vejam só que coincidência, numa mesma mesa, o representado e dois representantes dele. O Tiago é meu representante local e a Bia, minha representante federal. Isso é democracia. Eu passei uma procuração chamada voto para eles me representarem. E eles sabem que, como representante, eu sou o mandante, eles são os mandatários e eu cobrarei. E é assim que funciona. Eu estou muito feliz em estar aqui do modo como eu fui recebido. Eu, como acho que humildade é a mais inteligente das virtudes, eu saí a procurar estacionamento por aí, não achei. Aí disse, olha, eu vou tentar a garagem da Assembleia. Fui recebido pelos vigilantes na entrada, como se estivessem me esperando já. Né? Me levaram até uma vaga, eu fui conduzido até aqui, aqui foram as fotografias, e é a primeira vez que eu entro neste plenário. Eu já estive no plenário lá no fim da Zanorte, quando a Câmara Legislativa me entregou o título de cidadão de Brasília. Eu tenho, esse ano completo 83 anos de idade, tenho 53 de jornalismo, 47 de Brasília. Quando eu recebi esse título, houve um protesto contra a entrega do título, do deputado Luiz Estevão. Ele alegou que eu criticava os políticos de Brasília e, portanto, não poderia receber. Eu disse, Luiz, se for o caso, eu devolvo agora. E a bancada do PT me defendeu. Então, para dizer o seguinte, que a crítica é importante, as diferenças são importantes em democracia, mas há algo acima disso, que é o país. O país está acima das nossas diferenças ideológicas, partidárias. Muita gente não considera isso. E o presidente Dutra chamava isso aqui de livrinho, ele pronunciava assim, isso aqui está acima de tudo. Está acima de qualquer ministro do Supremo, está acima do presidente da República, está acima do Congresso Nacional. Se quiserem mudar isso aqui, cláusulas pétreas, só uma Assembleia Nacional Constituinte. E na cláusula pétrea, o artigo 5º, inciso 4º, diz que a liberdade de expressão, vedado o anonimato, é plena. Artigo 220, que fala da liberdade de expressão em qualquer plataforma,
tem um parágrafo 2º que diz que é vedado qualquer tipo de censura política, artística, intelectual. Então, a Constituição não permite isso que estão querendo fazer. Eu sei que dirão, mas já passaram por cima da Constituição, prenderam Daniel Silveira às 11 da noite, né? Prenderam Daniel Silveira, que está garantido pelo artigo 53 da Constituição, abriram um inquérito que não tem promotor público, como diz o artigo 129. Né? Os poderes não são independentes, um poder sobrepuja o outro, a despeito do que diz o 2º artigo da Constituição. A Constituição também diz que todos são iguais perante a lei, independente de diferença de qualquer natureza. E, no entanto, fazem leis dependendo de cor da pele, de sexo. Sexo, eu disse. Eu não disse gênero, porque gênero somos todos do gênero homo, humano. Né? Nós somos do reino animal, somos vertebrados, mamíferos, primatas, hominídeos, humanos e sapiens. Né? Isso é gênero. Gênero o gênero do meu sapato é masculino, desta cadeira é feminino. Né? Só como eu fui professor de português, eu gosto de defender a língua que está aqui no artigo 13 da Constituição. A língua desse país é o português. Fake news não é nem língua constitucional, né? Além de não ser crime previsto no Código Penal. Crime previsto no Código Penal pode ser calúnia, injúria, difamação. Eu acho que o Roberto Jefferson está enquadrado nisso. Calúnia, injúria, difamação, pode ser. Mas não fake news. Ele foi preso por fake news, resistiu à prisão, e agora ele está preso por ter resistido à prisão e ninguém discute por que prisão era essa. Houve um calar geral. Por que isso? Tem uma poesia, No Caminho com Mayakovsky, eu acho que é Eduardo Cardoso Alves, talvez. Eu sei que ele mora em Santos. E ele fez uma bela poesia dizendo que no primeiro dia pisam nas nossas flores, no segundo dia matam o nosso cachorro, né? E no último dia nos tiram a voz. E aí a gente não pode mais reclamar. A gente não reclama quando acontece. Eu discordo do estilo do Daniel Silveira, do Alan dos Santos, eu discordo do estilo. Né? Eu acho que a gente tendo bons argumentos, a gente não precisa ter agressivo. Agressividade tem aquele que não tem argumentos, aí usa interjeições e adjetivos. Discordo, mas eu defendo, como teria dito Voltaire, né, até o fim, o direito de falar. Porque isso é essencial. Liberdade é essencial na vida. E o pior de tudo é que a gente não está se dando conta que um dia vai chegar em que nós seremos os censores de nós próprios. Então a gente tem, pelo medo. Né? Eu falo todos os dias no YouTube. São 2.550.000 pessoas que me acompanham. E eu fico pensando, será que um ministro lá do Supremo não vai gostar do que eu estou dizendo? E, de repente, ele me bloqueia, me tira, me corta a voz. Mostrou que tem esse poder. Mostrou para todos os deputados federais que o judiciário tem o poder de pegar o presidente da Câmara. Então, calai-vos, que a gente pega o presidente da Câmara. Viu, Daniel? Viu, Pacheco? São avisos, 1.390 pessoas presas, sem saber por quê, estavam lá se manifestando. Eu digo, e dizia para eles, isso é errado, não tem que pedir para o quartel, tem que pressionar o Senado. O Senado é que está com os requerimentos sob o traseiro de Pacheco. Tinha que ir lá no Senado. Mas, enfim, Ives Gandra interpreta 141. Ontem eu dei uma aula de manhã no curso de altos estudos de política e estratégia na Escola Superior de Guerra, no Rio. E disse para eles, olha, quem jurou defender a Constituição, será que não se sente perjúrio?
porque é um juramento, que eu tenho a impressão que todos os integrantes de governo, parlamentares, fazem, juro defender a Constituição. O próprio presidente da República jurou defender a Constituição. E num momento crucial que poderia ter defendido a Constituição, valeu o que ele aprendeu na academia, na ESAO, disciplina absoluta. E, então, não é de agora. O politicamente correto vem de longe, impondo censura. Estão censurando Monteiro Lobato. É risível. Risível. Dizendo o que nós podemos dizer. E, certamente, isso pressupõe o que nós podemos pensar. Eu acho incrível, eu sou um fã o primeiro livro dele eu li em 1966, eu fui à casa dele em Londres, a casa onde ele morou, George Orwell. Incrível como ele é profético. Só que a profecia dele, que era para ser... Ele participou da Guerra Civil Espanhola, depois veio a União Soviética, ele tinha sido esquerda, socialista, e percebeu que essa ideologia tem uma natureza totalitária, não funciona se não for um regime totalitário. As cabeças que a gente ouviu são cabeças totalitárias. Além de negacionistas, uma delas ali que eu vi, eu tenho testemunho de que também acredita que a Terra é plana. Não é brincadeira, a pessoa ficou na ponta dos pés, no bairro de Miraflores, em Lima, para ver se enxergava a China. Portanto, acredita que a Terra é plana. É da natureza. Então, essa natureza totalitária vem de longe. E nosso espírito colonial também. Tudo que é feito nos Estados Unidos, a gente repete por aqui. O politicamente correto começou lá. O nome fake news, gente, no meu tempo, o nome disso era boato. Era... Discos voadores na Barra da Tijuca, venderam 800 mil exemplares da revista Cruzeiro. Eu lembro, eu era menino, o sujeito inventou, tirou a foto de botões lá na frente da geladeira dele, uma coisa assim, o fotógrafo. Não sei se foi o Ed Caffell, mas enfim. Né? Era mentira. Agora, sabe por que chamam de fake news? Para ficar contemporâneo com isso aqui. Esse aqui é o grande inimigo. Foi assim que eu comecei a sair de uma emissora onde eu estive por 33 anos. Porque eu escrevo para 38 jornais, que não tem nada a ver com a televisão. Inclusive Correio Brasilense aqui. Amanhã está o meu artigo aqui. E minha mãe, com mais de 100 anos, me disse, em mais de 100 anos de vida, meu filho, eu nunca vi um candidato ganhar a eleição só com um celular na mão e meia dúzia de reais no bolso. Ele queria devolver, até não gastou tudo. Né? Enquanto se gastavam milhões, ele estava com uns 4. Então, eu falei nisso, olha, minha mãe nunca viu. Isso aqui ganhou de todas as redes de televisão que estavam contra ele. Meu Deus, foi claro que foi um choque. E eu tive que ouvir 40 minutos de pré-eleição de que eu estava dando tiro no pé. Mas é isso aqui que eles temem. E o que é isso? O nome da Rosa, como é o nome dele? O italiano, lá de Milão. Bom, mas ele disse, esse escritor disse assim, as redes sociais, o celular, fizeram qualquer idiota percorrer o mundo. Antes, as idiotices que ele dizia ficavam na mesa de um bar, agora percorrem o mundo. Mas, só que tem a outra leitura disso. Isso aqui é a ágora universal. A ágora, lá na Grécia, era onde os gregos se reuniam para discutir os grandes assuntos da cidade-estado, de Atenas, de Esparta, de Corinto. Né? Mas ficava na praça, agora não fica mais na praça. Agora é o mundo. Né? Urbi et orbi, agora é o mundo inteiro. Isso aqui. E é disso que eles temem. Isso aqui se chama democracia, porque deu voz a cada um.
Eu fui professor na PUC lá em Porto Alegre e implicava com o nome da faculdade, Faculdade dos Meios de Comunicação Social. Eu disse, gente, isso aí não é comunicação social, isso é informação social, porque tem uma via só. Eu falava na televisão, eu não sabia se o sujeito estava em casa olhando para mim, ô idiota, está dizendo besteira. Eu não sabia disso. Agora eu sei, porque eu falo aqui no YouTube e eu tenho retorno, todos os dias. As pessoas falam comigo, eu falo com as pessoas. Isso aqui democratizou tudo. Democratizou as ideias, as opiniões. Pode ter besteira aqui, pode ter mentira, mas também nos dá a oportunidade de pesquisar, né? De saber se é verdade ou se é mentira. Quem é que decide o que é mentira ou o que é verdade? É a razão. É saber pensar. Pensar por si. Não importar pensamento de outros. É isso que eu tenho insistido quando falo para a garotada. Pensem por vocês. Em 1992, eu sei que muita gente já me ouviu contando isso, mas me marcou muito. Eu fui convidado, eu era diretor da Globo, fui convidado a dar uma aula na UNB, para o último semestre de jornalismo, ou seja, os que estavam saindo jornalistas. E um aluno perguntou quais são os pilares do jornalismo. Eu disse veracidade, simplicidade, objetividade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor da cadeira deu um salto, discordando. Eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse, o que o senhor ensina então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Então, aqueles alunos, hoje, são chefes. Estão passando adiante a sua militância para combater o suposto status quo opressor. Hoje, o status quo opressor parece ser o Estado brasileiro, que impõe impostos a quem está lá embaixo e isenções a quem está lá em cima, gasta demais, em vez de gastar para prestar serviços públicos, cria ministérios, né, engorda, depois distribui algumas esmolas para a pessoa calar a boca e tenta calar a boca de quem fala aqui, a despeito do que está escrito na Constituição. Outro dia foi o dia da morte dos 4, depois 5 estudantes que morreram pela Constituição em São Paulo, né, que gerou a Revolução Constitucionalista de 32. Eles brigaram pela Constituição. Eu acho que hoje o que está em perigo é a Constituição, que é a lei maior que nos dá garantia a todos. Não é só a um lado da sociedade, a todos os lados da sociedade. Porque o totalitário vai calar todas as bocas. Então, é esse o perigo que a gente corre. Eu nunca vi isso. Eu estou no jornalismo, Jornal do Brasil, entrei em 1971. Eu nunca senti isso. Eu estou sentindo hoje que tem uma pessoa que pode decidir se o que eu digo não é aceito. Eu trouxe aqui, só para recordar, quando esse tipo de censura, eu já sei que às 11 horas vai entrar o Paulo. Lá na CPI da Covid, eu tenho aqui um requerimento do senador que hoje é líder do governo, Randolfo Rodrigues, pedindo 93 comentários meus, dos quais 29 não são meus, né? Apenas tem o meu nome. E por quê? Aí foi a censura cruel, o negacionismo do tratamento. Porque eu falava no tratamento, porque eu via o tratamento todos os dias, a minha mulher é médica curando gente todos os dias. E curando em 3 dias, 4 dias, uma servidora nossa estava no 8º dia quando contou que estava sentindo sintomas há 8 dias. Disse, meu Deus, já está no pulmão. Não, 3 dias depois do tratamento, salvou-se. Eu tive Covid e continuei fazendo ginástica todos os dias, continuei gravando, ninguém notou, né? Ninguém sequer ficou sabendo, né? Porque eu me tratei, óbvio. Agora, isso era proibido fazer.
Eu fui demitido da CNN por causa disso, num programa chamado Liberdade de Opinião. É incrível como é que a pessoa faz isso, né? Mas tudo bem, porque eu insistia, mencionava, né? Meu Deus, tem que salvar vidas. Eu estou vendo as vidas sendo salvas, temos que salvar vidas. Ninguém foi hospitalizado. Não precisou, né? E a gente via, não, tem que comprar respirador. Gente, mas por que esse obscurantismo? Era na época, era a tentativa de bater no presidente da República, de atacar o presidente da República. Não importa quantos morram sem tratamento. Isso é muito cruel. Isso é um fanatismo muito cruel. E certamente um dia a gente vai falar mais claramente sobre essas coisas. E as próprias redes, as plataformas. Eu tive que tirar, minha filha tirou uns 300 comentários, porque entrou assim a palavra tabu. Ó, isso aqui não pode falar. Então, tem que tirar. Querendo esclarecer as pessoas. Olha, vamos nos livrar dessa opressão, da tal pandemia, né? Que deu um dinheirão para laboratórios, né? Não aqueles que vendiam medicamento barato e eficaz, né? E então esse episódio de censura causou mortes. Outros causam morte do indivíduo. Não pode falar. A China, né, agora fez aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial. Né? Tiananmen. Não se pode falar nisso lá na China. Na China é proibido. Né? Eu falei nisso no dia e ia pôr a foto icônica dos 3 tanques parados e o chinês na frente do tanque, impedindo a passagem dos tanques. O tanque manejava para um lado e ele ia para o outro lado. Só que, na primeira vez que eu tentei botar isso, não entrou. A foto não entrava. O que é? Então, está tudo lá no 1984 do George Orwell, o que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente não pode permitir, porque na hora que a gente acordar, já seremos escravos. Eu não sei se vocês leram ou viram um filme de um inglês, se chama A Máquina do Tempo, em que um grupo escravizava outro. Os Morlock escravizavam, também a memória não está ajudando, escravizavam os outros. Deve ser isso que querem. Né? Pois todo mundo sabe o que aconteceu na União Soviética e nos seus satélites. E estão repetindo na América Latina, porque na América Latina talvez a gente não tenha um Tolstói para contar história. E a gente esquece das coisas. A gente esquece tudo que o Chávez fez, que o Fidel fez, que o Ortega está fazendo. Né? Maduro chegou a um ponto, foi tão escandalosa a presença do Maduro, eu estava homiciado aqui no Brasil. Brasília virou um vale-a-couto de Maduro, porque ele é procurado pela justiça americana, inclusive com prêmio. Né? Foi tão escandaloso que o esquerdista presidente do Chile se insurgiu, fez questão de dar uma entrevista na CNN quando lá chegou de volta, para dizer que os presidentes foram usados aqui pelo nosso grande diplomata, chefe de governo do Brasil, para dar palanque para o Maduro. Agora há um silêncio, um silêncio que também se justifica por fisiologismo. O presidente de um grande conglomerado de jornais, que já teve revistas e emissoras de televisão, me disse, olha, em outros tempos o ministro das Comunicações me ligava e dizia, aconteceu tal coisa em São Paulo, só que a gente espera que vocês não noticiem, e se noticiarem amanhã vão ter uma página do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Era assim. Né? Então,
meu depoimento aqui. Eu acho que depois fico à disposição de perguntas também, né? Então era isso, eu acho que eu já me alonguei bastante. Obrigado, Alexandre. Eu queria só contar um testemunho, que ele fala dessa censura das próprias plataformas. Eu fiz um podcast com ele, e durante uma das respostas do podcast, ele expôs o trabalho da esposa dele como médica durante o período da pandemia. E eu fui obrigado a retirar o vídeo do podcast, porque ele utilizou palavras que eram vedadas pela própria plataforma. Imagina que ele estava contando o trabalho que a esposa dele fez, salvando vidas. E a plataforma falou que se eu não retirasse o vídeo, o meu canal seria retirado do ar. Então nós precisamos retirar o vídeo, editar o vídeo, tirar as palavras proibidas. Imagina isso, tirar as palavras proibidas. Retiramos o trecho do vídeo em que ele falou sobre esse assunto e subimos o vídeo novamente. Infelizmente, esse é o nosso momento atual, mas a liberdade vai vencer.